Olá, povo de Deus, quarta-feira, 29 de junho de 2022, da 13ª semana do Tempo Comum. E nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 5, de 14 a 15 e de 21 a 24. E de Mateus 8, de 28 a 34. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei. Vossas oblações não serão aceitas, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como a água, e a vida honesta como torrente perene. Essa exortação do profeta Amós para que todo Israel busque o bem e não o mal está alicerçada no terreno da justiça. Tal é a condição para que Deus esteja com o povo, esteja com eles. Mas como já violaram todas as normas, só resta a emenda eficaz e esperar a compaixão e perdão do Senhor. O resto da tribo de José são os portadores das bem-aventuranças, pobres, aflitos, mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Se a justiça for restabelecida, pelo menos estes serão dignos da compaixão de Deus. A segunda parte do nosso trecho de hoje coloca um problema capital e duradouro: a relação entre culto e justiça social. Tema presente não só na literatura profética, mas também na literatura sapiencial e até nos Salmos. Se o homem pratica o culto que ele inventou para garantir a si o favor de Deus, sem mudar de conduta, essa prática é farsa, é tentativa de suborno. Deus não aceita. A injustiça vicia o culto. De vez em quando, diante de algumas celebrações, a gente precisa se perguntar se Deus está mesmo presente. No livro do Eclesiástico, encontramos crítica semelhante a esta de Amós, a todos os que defraudam os pobres e querem apaziguar as consciências com cultos e orações. Diz Eclesiástico, capítulo 34. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que lhe tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como um assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos.
Portanto, de nada adianta dizer que o país é do Senhor Jesus, ou que Deus está acima de todos, se continuamos provocando fome, aniquilando povos indígenas, armando o povo para que se mate mutuamente. Precisamos cavar fontes de águas cristalinas, pois como a água de um rio perene fecunda continuamente a terra, assim a prática da justiça há de fecundar uma sociedade. Mateus 8, 28 e 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Era forte o esquema de puro e impuro na sociedade da época de Jesus. E quem andasse por regiões impuras ou convivesse com pessoas impuras seria considerado contaminado. Os demônios sentem a presença de Jesus, reconhecem-no e o confessam, Filho de Deus. O tempo de Jesus é agora, com a sua presença. Por isso, os demônios o interrogam sobre a antecipação do tempo. Sabem que onde está Jesus é sempre tempo presente de graça e de libertação de todo o mal. Com sua presença e ação, Jesus vai desterrando o poder demoníaco, empurrando-o ao reino do impuro, ao abismo da perdição, no precipício, no mar. Os 2 homens que foram libertos do poder demoníaco poderão, daí por diante, voltar ao convívio social totalmente. Os moradores não demonstram apreciar tal libertação, e sua atitude contrasta com a admiração de outros ante o poder de Jesus. Claro que é muito bom libertar os 2 homens da possessão demoníaca e a população de ter que conviver com esse medo permanente. Porém, não se pode arruinar o negócio, o comércio. Por isso, a população terá que fazer sua opção. Ou organiza a cidade sob alicerces da libertação proposta por Jesus, ou se mantém na escravidão do poder demoníaco, sustentando seu comércio, seu negócio. Volta a ficar nítida a alerta de Jesus. Não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A sociedade da época já tinha feito sua opção. E Jesus também tem seu projeto definido. Eles preferiram as impurezas dos negócios, da corrupção que comia solta na época. E Jesus continuaria anunciando o reino do Pai, onde todos têm direitos de ficar e viver na liberdade. Um beijo no seu coração.